Olá, tudo bem? O Brasil é o único país do mundo em que o espiritismo tem alguma relevância. São aproximadamente 4 milhões de espíritas, isso sem contar os simpatizantes. Mas sabemos que o espiritismo nasceu na França. E essa dúvida, essa pergunta surge muitas vezes: por que o espiritismo não deu certo na França? Nesse vídeo nós vamos ver os 5 motivos que contribuíram decisivamente para a derrocada do espiritismo na pátria de Kardec. Primeiro motivo. O primeiro motivo, sem a menor dúvida, foi o processo dos espíritas. O processo dos espíritas condenou o sucessor de Kardec, o Pierre Guetton Lemarie. Lemarie foi um dos médiuns de Kardec e sucedeu Kardec 2 anos depois da morte do codificador do espiritismo. Lemarie passou a dirigir a Revista Espírita e a sociedade anônima que cuidava dos negócios deixados por Kardec, negócios envolvendo direitos autorais dos seus livros, das suas obras, e a Livraria Espírita. Kardec morreu em 1869, apenas 6 anos depois, em 1875, ocorre o famoso Processo dos Espíritas, em que Lemarie foi acusado de adulterar e publicar na revista fotografias que ele dizia ser de espíritos, foto de espírito. Lemarie foi condenado a 1 ano de prisão, ficou preso durante 1 ano, e multa, se não me engano, multa de 500 francos, 5 mil francos, sei lá. O processo que levou Lemarie a ser condenado teve grande repercussão no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, e contribuiu para que o espiritismo, que se apresentava como uma nova ciência, caísse em descrédito entre os cientistas, que deixaram de se interessar pela investigação dos fenômenos atribuídos a espíritos. Também caiu em descrédito entre as autoridades, que passaram a ver os espíritas com suspeitas, e também caiu em descrédito entre a população em geral, que passou a ver aquela nova doutrina que se apresentava como ciência com olhos cheios de dúvida. Houve grande controvérsia na época e mesmo depois sobre a cumplicidade ou não de Lemarie em relação às fotos. 2 supostos médiums participavam do processo, um que se dizia médium de efeitos físicos e outro o próprio fotógrafo, o Edouard Biguet, que também foi condenado a 1 ano de prisão. Ficou lá preso junto com o Lemarie, e um monte de espírito na volta. O fotógrafo mais tarde disse que Lemarie não sabia que ele fraudava as fotos. Ele disse que 2/3 das fotos eram realmente fotos de espíritos, mas como ele dependia do dinheiro das fotos para sobreviver, e como estava mal na foto, como nem sempre apareciam espíritos nas fotos, ele resolveu adulterá-las. Aqui no Brasil também houve um tempo em que se tirava foto de espírito, assim como se dedicavam à materialização de espíritos. É só pesquisar no Google que você vê um monte de fotos que não passam a menor credibilidade. O médium mais famoso talvez tenha sido o Peixotinho, pelo menos o que se tornou mais conhecido com esse negócio de materialização. Tem uma foto clássica dele deitado com a boca aberta, cheio de gases. Dá para ver que é gás, é pano, tecido. Cheio de gases saindo do nariz e da boca para fazer de conta que é ectoplasma. Chico Xavier participava dessas brincadeiras com gosto. Até hoje, os membros do EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, defendem que essas fotos se tratam realmente de espíritos materializados. Procure as fotos do Peixotinho e da Otília Diogo no Google e chegue às suas próprias conclusões. Então esse foi o primeiro motivo. Segundo motivo, a crítica ferrenha, incessante por parte da igreja e por parte de uma parcela da imprensa. Essa crítica se intensificou depois do processo dos espíritas. A igreja já criticava o espiritismo no tempo de Kardec, mas Kardec ou ignorava
né? Fazia ouvidos moucos, como diria Machado de Assis, ou então respondia com muita categoria. As respostas de Kardec são obras-primas, né? Kardec era dono de um texto limpo, um texto enxuto e de uma excelente argumentação. Leymarie, além de não ter a mesma experiência de escrita de Kardec, sempre lembrando que Kardec, antes de se envolver com o Espiritismo, já havia publicado cerca de 20 livros didáticos. Então, Leymarie, além de não ter essa mesma experiência de escrita de Kardec, quando ele tentava se defender, ele escrevia com os bofes, né? Escrevia com o fígado. E isso acabou mudando radicalmente o estilo da Revista Espírita. Terceiro motivo, o desinteresse por parte dos cientistas. O Espiritismo se apresentava como uma nova ciência, e alguns cientistas de renome se debruçaram sobre o tema, estudaram os fenômenos, e alguns deles, na verdade muitos deles, publicaram suas conclusões. Um dos primeiros livros espíritas que eu li, aos 21 anos de idade, foi Fatos Espíritas, de William Crookes. William Crookes é um nome respeitado na ciência. Foi ele, por exemplo, que descobriu o talho, né, que é um elemento que compõe a tabela periódica. E contribuiu também para a invenção do tubo de raios catódicos, que até pouco tempo atrás era utilizado nos monitores de televisão e, mais recentemente, naqueles antigos monitores bundudos de computador. William Crookes foi membro da Real Sociedade de Ciências e foi como membro dessa sociedade científica que ele passou a pesquisar e fazer experiências com alguns dos mais conceituados médiuns da época. Os experimentos dele começaram em 1870 e terminaram em 1874, né? Então pouco antes, um ano antes do processo dos espíritas. William Crookes ficou muito famoso no meio espírita, é muito citado pelos espíritas por conta das suas experimentações com a médium Florence Cook, que na época tinha apenas 15 anos. William Crookes exigiu que as experiências de materialização acontecessem em sua própria casa, né, para que ele tivesse total domínio sobre o ambiente, sobre o que aconteceria ali, e que acontecesse tudo de acordo com as suas exigências, que eram muitas. Esse livro, Fatos Espíritas, é todo ele focado nos detalhes que ele estipulou para evitar qualquer tipo de fraude. Ele diz que, além dele próprio, seus familiares e outros pesquisadores atestaram que viram se materializar um espírito chamado Kateking, né? E que o espírito e a médium apareciam ao mesmo tempo, as duas apareciam ali ao mesmo tempo, o que demonstrava que não se tratava de um truque, né? Diferentemente da Otília Diogo, na farsa em que o Chico e o Valdo tomaram parte. Quando eu li esse livro, aos 21 anos de idade, eu fiquei plenamente convencido. Hoje eu não tenho opinião formada. É claro que o fato de um homem ser cientista, de um homem ser reconhecido em seu meio, não impede que ele minta. Mas não me parece ser o caso. Nós temos que ter em mente que, diferentemente dos brasileiros que se meteram nessas aventuras, como o Chico, o Valdo, William Crookes tinha uma posição de destaque a zelar. E ele não estava ali se reportando a confrades espíritas. Olha ali o espírito, aleluia. Ele estava mostrando lá para os colegas dele. Tanto que a Sociedade Real de Ciências, eles chegaram a cogitar a sua exclusão da sociedade quando ele apresentou o resultado dos seus trabalhos. Eu sei que há revisões do seu trabalho e confesso que não li todos. Esse tipo de literatura raramente, muito raramente, é traduzido para o português. Então dá mais trabalho até para conseguir acesso a eles. Um dos argumentos que depõem contra ele é que o espírito que se materializava era muito parecido com a médium. Para quem, como eu, tende a não acreditar na possibilidade de um espírito se materializar, até porque eu não sei se existem espíritos, fica a possibilidade de que a médium materializava a si mesmo, que chama de corpo astral, perispírito, né?
deslocava o seu corpo astral e esse se materializava, alguma coisa do tipo. Para crer nisso, nós teríamos que concluir que existe o ectoplasma, né? Que é a substância que teoricamente permitiria a materialização. E há muitos estudos, poucos em português, mas há muitos estudos que atestam a sua existência e também muitos estudos que o desmentem. Quem cunhou o termo, quem inventou, né, esse termo ectoplasma foi Charles Richet, outro cientista, descobridor da soroterapia, da anafilaxia, vencedor do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1913. Então é um cara que tinha uma grande reputação. Ele foi o fundador da metapsíquica, a predecessora da parapsicologia, e foi substituído pelo também cientista Gustav Gelley. Eu faço questão de salientar a importância desses nomes, como é o caso de William Crookes e de Charles Richet, que chegou a ser vencedor do Prêmio Nobel, para que as pessoas que têm pouco conhecimento das origens do Espiritismo saibam que ele não tratou apenas de fantasias e não envolveu apenas pessoas com tendências místicas. Foi um período que grande parte do mundo se interessou pelo tema e que despertou a atenção de grandes nomes da ciência para a sua observação. E eu devo dizer que, se é verdade que eu hoje não acredito na explicação espírita, e é verdade, também não aceito cegamente as explicações dadas pelos cientistas que julgaram descobrir os segredos dos fenômenos desmascarando mistificadores. Quem é que eu posso usar como exemplo? Tem o físico e químico Michael Faraday, né? Bastante famoso, muito conceituado. Ele é um exemplo, ele foi um dos que estudaram o fenômeno das mesas girantes, fez experiências e concluiu, acredito que nos casos que ele estudou, concluiu acertadamente, que as mesas se moviam devido a movimentos inconscientes dos médiuns. Acredito na seriedade das suas experiências. Mas a experiência dele não explica como uma mesa pesada, uma mesa de madeira maciça, que era bastante comum na época, como uma mesa dessa se movia e levantava com facilidade. Isso para mim é um fenômeno ainda não suficientemente estudado, mas não que precisa, não necessita da explicação espírita. Eu esqueci de dizer que o William Crookes não tinha nenhuma ligação com o espiritismo de Kardec e talvez nem o conhecesse. O que chamava a atenção na época eram os fenômenos atribuídos a espíritos, não a doutrina, né? Kardec não gostava dos fenômenos, não se aprofundou nesse tema, partiu direto para escrever livro. A experimentação era estimulada no chamado novo espiritualismo, ou espiritualismo americano, espiritualismo anglo-saxão. O fato é que muitos cientistas se interessaram pelo tema, mas com a descoberta de muitas fraudes, ou o interesse diminuía por parte dos cientistas, ou eles se viam cautelosos em se dedicar a essas pesquisas para não cair em descrédito junto à comunidade científica. E o outro argumento que depõe contra William Crookes é que ele teria se apaixonado pela médium, né? E assim se deixado enganar, o que decididamente nós não temos como saber. Não tem ali que eu saiba nenhuma carta que sobrou daquele tempo, uma coisa que comprovasse que os dois tivessem algum envolvimento amoroso ou coisa do tipo. Quarto motivo. O quarto motivo para a decadência do espiritismo na França foi a divisão entre os espíritas, né? O que levou a cismas dentro do espiritismo proposto por Kardec. O próprio Lay-Marie passou a se interessar e publicar na Revista Espírita matérias referentes à teosofia, né? Principalmente a de Helena Blavatsky. Helena Blavatsky começou no espiritismo, né? Chegou a fundar um centro espírita, depois enveredou para a teosofia. E o Lay-Marie passou a publicar também na Revista Espírita as obras de Rustem, né? O Jean-Baptiste Rustem, para quem não conhece, foi um advogado que se tornou espírita e escreveu algumas cartas a Kardec que foram publicadas na Revista Espírita. Muito provavelmente foi ele o motivador não intencional
de Kardec ter publicado o Evangelho segundo o Espiritismo e de o Espiritismo ter se tornado uma religião. É sabido, por quem estuda, que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo às pressas e em segredo, pois nem o seu editor, Didier, o senhor Didier, nem ele sabia que Kardec estava preparando esse livro. Eu acredito que Kardec tenha publicado o Evangelho segundo o Espiritismo por ter ficado sabendo que Rustem estava prestes a publicar a obra Os Quatro Evangelhos, a Revelação da Revelação. A obra de Rustem é motivo de polêmica e discórdia no movimento espírita brasileiro desde os seus primórdios, pois a sua obra chegou ao Brasil praticamente ao mesmo tempo que a obra de Kardec e foi adotada por parte dos espíritas na época. E, inclusive, faz parte do ideário da FEB, né? O estudo dessa obra de Rustem está consagrado no Estatuto da FEB. Pois Leymarie começou a misturar o espiritismo de Kardec com conceitos rustenguistas e teosóficos, o que ocasionou cisões, polêmicas e desilusões. As polêmicas travadas em torno do tema da pureza doutrinária também devem ter contribuído para o desinteresse das pessoas. E o quinto motivo foi a guerra, né? A Guerra Franco-Prussiana, que começou em 1870 e foi até o ano seguinte. Nós vemos que a guerra começou menos de um ano depois da morte de Kardec. O Reino da Prússia hoje é uma região da Alemanha. Na época era governada pelo chanceler Otto von Bismarck, né? O Bismarck queria a guerra para concluir o processo de unificação dos estados alemães, né? O que ele chamava de o Segundo Reich. O primeiro teria sido com Carlos Magno, esse seria o Segundo Reich. O terceiro a gente sabe com quem foi depois, né? Depois das guerras de Napoleão, os países envolvidos, que foram ocupados por Napoleão, fizeram uma série de tratados visando o equilíbrio de forças na região. A França, portanto, era contrária à unificação dos estados alemães, porque essa unificação desequilibraria as forças. Bismarck contou com o apoio imediato dos estados alemães do sul e derrotou a França rapidamente, exigindo uma indenização muito grande, indenização de 5 bilhões de francos ouro. Depois que a França se rendeu, em janeiro de 1871, a população de Paris se recusou a depor as armas e estabeleceu um governo revolucionário que ficou conhecido como a Comuna de Paris. Embora tenha durado pouco tempo, as suas consequências foram sentidas por muito tempo, pois a população de Paris foi evacuada durante esse período e a economia ficou paralisada e custou muito a se recuperar. Então, esses são os 5 principais motivos que levaram o Espiritismo a entrar em franca decadência logo depois da morte de Kardec. Tirando a guerra, né, que Leymarie não teve culpa, mas tirando a guerra, todos os outros motivos se devem, em alguma medida, à ausência do comando de Kardec, já que Kardec faleceu, e se devem ao seu despreparado sucessor, Leymarie. O espiritismo de Kardec foi visto com relativa seriedade na França. Leymarie deu margem a que a credibilidade conquistada por Kardec fosse rapidamente por água abaixo. É interessante notar que, com exceção da guerra, os outros fatores que eu elenquei, aqueles 4 primeiros motivos, eles também aconteceram no Brasil. E aqui o espiritismo continuou crescendo. Os espíritas ligados à FEB, eles diriam que o espiritismo vicejou aqui, porque o Brasil é a pátria do evangelho, ó meu Deus. Mas o fato é que o brasileiro parece ter mais vontade de acreditar. O processo dos espíritas, que aconteceu na França e que levou o Leymarie a 1 ano de prisão, esse processo dos espíritos também foi muito noticiado por aqui, nos jornais da época. E ao longo do tempo, muitos escândalos foram noticiados pela imprensa, como foi o caso das materializações de Uberaba, lá com a Otília Diogo, né? Que o Chico Xavier e o Valdo Vieira participaram.
Essas fraudes foram acompanhadas de perto pela revista O Cruzeiro, que na época era a maior revista da América Latina, chegou a ter tiragem de 600 mil exemplares, uma população que na época era de 50, 60 mil, 50, 60 milhões de pessoas. Mas os devotos preferiram acreditar que o Chico foi enganado pela Otília Diogo. Assim como aconteceu na França, a igreja e a imprensa também perseguiram o espiritismo no Brasil, talvez mais aqui do que lá. Porque aqui o espiritismo chegou a se tornar caso de polícia. Mas parece que o brasileiro não dá a mesma importância à autoridade e à opinião pública. O terceiro motivo que eu citei para a decadência do espiritismo na França foi o desinteresse por parte dos cientistas. Aqui, não é que isso perdeu a importância para os cientistas, nunca teve importância. Nos primórdios do espiritismo no Brasil, houve a divisão entre o grupo dos cientificistas, né, que gostavam do aspecto científico, valorizavam o aspecto científico do espiritismo, e o grupo dos místicos, os religiosos, né? Os místicos ganharam a disputa rapidamente e os cientificistas praticamente desapareceram. O quarto motivo que eu elenquei foi o cisma, né? As divisões que ocorreram entre os espíritas franceses em relação a divergências doutrinárias. O espiritismo brasileiro também passou por isso, e quem resolveu a situação foi Bezerra de Menezes, não o espírito, o homem mesmo, deputado. Bezerra de Menezes, na época em que foi presidente da FEB, ele privilegiou o aspecto religioso do espiritismo, e foi isso justamente que promoveu o sucesso do espiritismo brasileiro. O espiritismo aqui é uma religião, pelo menos o EPB, né? O Espiritismo Popular Brasileiro, que responde pela esmagadora maioria dos adeptos. Muita força e paz para você.